Em destaque, Vila Nova e Remo, que empataram 0-0 no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Imediatamente vamos com os nossos comentaristas, Carlos Eduardo Tim e também com José Carlos Lopes e as notas individuais. Começando pela defesa do Vila Nova. Você, Tim. Vamos lá, Bessa. O Fabrício praticamente não fez nenhuma defesa difícil, então o Fabrício fica com a nota 6. O Celcinho, pra mim, foi bem no primeiro tempo, apoiou. Foi um jogador que marca forte e ainda desceu um pouco no primeiro tempo. Segundo tempo caiu o rendimento, também nota 6 para ele. Donato, nota 6,5, firme lá atrás. Por pouco não faz o gol da vitória no último lance, mas muito firme no sistema defensivo. O Adalberto, escolhido por nós o melhor em campo, fica com a nota 7, muito bem lá atrás. Mais uma vez, é um zagueiro muito firme, é um líder realmente dentro de campo, fez uma partida muito consistente. O Mário Henrique, hoje eu não gostei. Para mim, o Mário Henrique errou bastante, tentou até descer algumas vezes para o ataque, mas faltou realmente ele caprichar um pouquinho mais. Para mim, o Mário Henrique hoje não foi bem, fica com a nota 4,5. E aí eu quero saber de você também, José Carlos Lopes. O que você destaca da defesa do Vila Nova? Quais as notas que você aplica? O Fabrício praticamente foi um privilegiado, assistiu ao jogo dentro do campo. A nota 6,5 para ele. O Celcinho brigou muito, foi um jogador bastante dinâmico, foi o que mais arriscou as jogadas que seriam as corretas para o Vila Nova, pelas laterais, pelas beiradas do campo. Uma nota 7 para ele. O Donato, que ambiciou agora no finalzinho, aos 50 minutos, uma bola que poderia ter dado a vitória para o time do Vila, nota 6,5. Adalberto, para mim, o craque, a fera do jogo, uma nota 7,5 para ele. E o Mário Henrique não foi bem, ficou devendo hoje uma nota 5. Imediatamente com o Tim e as notas que você atribui, Carlos Eduardo, aos jogadores de meio campo do Vila, que empatou 0-0 com o Remo. Dudu, nota 6,5, começou bem, parecia que ia ser um jogador diferenciado e depois caiu um pouco o rendimento, mas fez o papel dele bem ali no meio campo, marcou bem. Faltou um pouquinho a parte ofensiva, nota 6,5. O Pablo, para mim o pior jogo que eu vi do Pablo vestindo a camisa do Vila Nova nesse Campeonato Brasileiro, deixou muito a desejar, errou muito, tanto que foi substituído. O Pablo fica com a nota 5 hoje, entrou o Gilcinho no seu lugar, melhorou a qualidade ali, acertou mais, foi um jogador que a gente espera sempre muito do Gilcinho. Hoje ele foi regular, ele fica com a nota 5,5. O Pedro Bambu tinha entrado no lugar do Dudu já no finalzinho, 41 ali, então praticamente não me pegou na bola. Eu vou deixar o Pedro Bambu sem nota nesse momento. O Alain Mineiro é longe de ser aquele Alain Mineiro que o torcedor espera. Teve alguns lampejos hoje dentro da partida, chutou uma bola na trave, apareceu, às vezes que ele apareceu ali, ele ainda tentou alguma coisa, mas distante. O Alain fica com a nota 6. Entrou o Rafael Lucas aos 30 minutos do segundo tempo no seu lugar. Rafael Lucas ali junto com o Enan, não funcionou. Teve apenas um lance ali que ele finalizou, ele tentou finalizar, mas muito pouco. O Rafael fica com a nota 4. Vamos com o meio-campo do Vila Nova, as análises, os desempenhos, as notas, a partir do seu ponto de vista. José Carlos Lopes. Um meio-campo que não foi bem hoje, faltou criatividade, então foi um meio-campo que ficou devendo. E, aliás, os volantes poderiam ter apoiado mais. O Remo cedeu o campo para que os volantes pudessem jogar, tanto o Pablo quanto também o Dudu. Então, uma nota 5 para o Pablo, uma nota 6 para o Dudu e uma nota 6 para o Alain Mineiro, que está devendo ainda, ele pode mais. No segundo tempo, fez 2 assistências, uma para o Rodrigo Alves, a outra para o Kaique, que sofreu o pênalti, mas ainda é longe daquele Alain Mineiro. Aqueles que entraram ficam sem nota, não deu tempo de aparecer, nem Gilcinho, nem também o Pedro Bambu e muito menos o Rafael Lucas. Eu deixo sem notas esses 3 jogadores que substituíram aos jogadores do meio campo do Vila Nova. Terceiro setor a ser analisado pelos comentaristas da Sagres é o ataque. A partir das suas notas, Tim. Rodrigo Alves, gostei do Rodrigo Alves no primeiro tempo, pelo menos foi um jogador que teve mais atitude, que tentou algumas jogadas individuais ali, que deu trabalho para o sistema defensivo do Remo. O Rodrigo Alves fica com a nota 6,5, porque no segundo tempo caiu muito o rendimento e ele foi substituído aos 18 minutos do segundo tempo. Entrou nesse lugar o Francis. O Francis eu não gostei dele não, apesar de tentar ali, brigou bastante, mas faltou a parte técnica pro Francis. O Francis fica com a nota 4. O Enan, mal, não foi bem hoje, apareceu muito pouco no primeiro tempo. No segundo tempo ali tentava, mas pouco a bola chegou nele e ele realmente não foi bem.
e quando teve a oportunidade para fazer o gol da vitória para o Vila Nova no pênalti, hoje ele bateu muito mal. Vinha batendo bem os outros pênaltis que teve no Campeonato Brasileiro, ele bateu muito bem. Hoje ele bateu muito mal, facilitou até a defesa do goleiro Vinícius. Então o Hernan hoje fica com uma nota vermelha, nota 4 para ele. E o Thales também não foi bem hoje, mal, apareceu pouco, errou muito no primeiro tempo, no segundo tempo caiu mais ainda o rendimento e ele foi substituído. O Thales também fica com a nota 4. Entrou o garoto Kaique, entrou ligado, cavou logo o pênalti ali, participativo, deu uma movimentação maior pelo lado direito dessa vez, normalmente ele entra pelo lado esquerdo, foi bastante brigador. Depois do pênalti ele deu uma sumida, mas mais uma vez entrou bem, é um jogador que a gente sempre espera muito e ele vem correspondendo quando vem entrando na partida e por pouco hoje não dá mais uma vez a vitória para o Vila Nova com o pênalti que ele cavou, o Kaique hoje com a nota 6. Sobre o pênalti, ele foi defendido aos 24 minutos do segundo tempo pelo goleiro Vinícius do Remo, após a cobrança do Hernan. Que notas os jogadores do ataque do Vila merecem, hein, José Carlos Lopes? Olha, a nota mais alta, sem dúvida, é para o Rodrigo Alves, depois para o Kaique. Então, o Rodrigo Alves, que movimentou bem, fez aquilo que se esperava de um jogador que tem criatividade, que sabe driblar, que é abrir a marcação, afrouxar a marcação do adversário. E ele fez isso. Nota 6,5 para o Rodrigo Alves. O substituto dele, o Francis, não entrou bem, fica com a nota 4. O Hernan não participou do primeiro tempo, a bola não chegou nele, é verdade, mas ele poderia procurar a bola. Ele poderia sair mais para jogar, até para deslocar a marcação do sistema defensivo do time do Remo. Uma nota 4 para ele, perdeu um pênalti, deixou de dar a vitória para o time do Vila Nova, nota 4. O Thales vai ficar também com a nota 4,5. O Thales tentou algumas jogadas, tentou abrir também as jogadas pelas beiradas, mas não conseguiu. E o substituto dele, o Kaique, fica com a nota boa, nota 6. Entrou aquilo que eu esperava dele, vai incendiar o jogo. Na primeira bola que ele pegou, já sofreu o pênalti. Pena que o Hernan não deu sequência àquilo que ele fez de bom, acabou perdendo o pênalti. Nota 6 para o garoto Kaique. Para fechar as notas individuais, técnico Bolívar e a arbitragem, Tim. Ele tem essa característica, Bessa, de querer ser muito ofensivo. Eu, particularmente, não gosto. As mudanças que ele fez no segundo tempo, ele pôs o time para frente com vários atacantes, mas, ao mesmo tempo, ele fica muito vulnerável e perde a criatividade no meio, porque ele esvazia o meio campo. Então, põe muitos atacantes, faz aquele buraco no meio campo ali e deixa o time um pouco vulnerável. Ele errou quando fez isso lá contra o Ferroviário, é a única derrota que o Vila tem na competição. Hoje tentou novamente e novamente não deu certo. Então, ele pelo menos não peca por falta de atitude. Ele tem atitude, ele quer pôr o time pra frente, mas eu particularmente não gosto e hoje mais uma vez não deu certo. Então o Bolívar hoje fica com a nota 5. A arbitragem, seu Hilbert Estevam, pra mim ele errou na parte disciplinar, Bessa. Ele deixou de dar o segundo cartão amarelo pro Marlon logo depois que ele tinha tomado o primeiro. Poderia ser um homem a mais que o Vila ia ter em campo e ele não deu o amarelo. Ele não deu o amarelo pro Mário Henrique na falta violenta que ele fez logo em seguida também no primeiro tempo. Então nessa parte indisciplinar, pra mim ele deixou a desejar. O Hilbert fica com a nota 7. Seus auxiliares, o Alberto Poleto e a Amanda Pinto Matias, fica com a nota 9. Pra mim foram bem nas suas funções. Para fechar, aí com você, Lopes, técnico Bolívar e também a arbitragem de Vila Nova e Remo 0-0. O Bolívar hoje ele fez aquilo que tinha feito lá no Ceará contra o Ferroviário. A sorte é que não tinha um adversário fogoso como foi o Ferroviário naquele dia. O clube do Remo queria o empate e conseguiu esse empate. Então, não fez as alterações corretas, desequilibrou o time. Embora seja zagueiro, ele tem essa mania de, às vezes, abrir demais o time. Mais uma nota 6 para o Bolívar. A arbitragem, o time pontuou os 2 erros do senhor Hilbert Estevam da Silva. Foi exatamente quando não expulsou o Marlon aos 27 do primeiro tempo e não deu o cartão amarelo para o Mário Henrique logo em seguida aos 35 minutos do primeiro tempo. Esses 2 erros, nota 7,5 para ele e para os seus assistentes. O Alberto Maceira e para Amanda Pinto Matias, uma nota 8,5. Trabalharam muito bem e merecem uma boa nota. Você conferiu as notas atribuídas aqui pelos comentaristas da Sagres, pelo Lopes, pelo Tim, após Vila Nova e Remo 0-0 no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.